Então vamos lá, galera, a gente vai dar início agora à resolução do VEST MScan 2016/2. É essa prova aqui que a gente vai resolver. Deixa eu rolar lá para cima. Essa aqui é a prova que a gente vai estar dando início agora à resolução. A gente vai resolver as 5 questõezinhas de matemática dessa prova e eu vou dar uma passada agora em cada uma dessas 5 questões para você entender do que se trata e o que a gente vai encontrar pela frente agora, beleza? Então vamos lá. A primeira questão de matemática da sua prova é a questão de número 36. Essa questão aqui, olha. Essa é uma questão que trabalha com o conceito de função exponencial e logaritmo. A gente tem aqui uma expressãozinha, é uma questão toda literal, tá? A gente não vai trabalhar com números nessa questão aqui. E o exercício ele pede basicamente para a gente isolar essa letrinha T aqui. Então a gente vai ter que desdobrar um pouco a nossa álgebra. E eu te garanto uma coisa, se você conseguir entender todos os conceitos que a gente vai trabalhar aqui para poder resolver essa questão, eu te garanto que você vai estar muito, muito bem na matemática básica, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima questão agora para ver do que se trata. Ó, questão de número 37. Essa vai ser uma questão que trabalha com o conceito de função composta, e aqui a gente vai ter uma expressão do segundo grau e um gráfico, né, de uma função trigonométrica, que a gente vai ter que encontrar a equação dessa função trigonométrica aqui, tá bom? Então vamos lá, deixa eu rolar um pouquinho mais aqui. A questão de número 38, essa é a questão mais fácil da prova, a questão dos morceguinhos. Essa é uma questão que trabalha com o conceito de função do primeiro grau. A gente vai ter que encontrar duas equações de reta, ou seja, duas funções do primeiro grau, e aí a gente vai ter que fazer o cruzamento dessas funções para poder encontrar o valor de x que o exercício está pedindo aí. É uma questão bem tranquila, bem rapidinho de fazer. Essa questão de número 39 é uma questão que trabalha com equação da circunferência. A equação da circunferência é um assunto que de algum tempo para cá ele começou a aparecer muito também no Enem. Então a gente vai ter aqui duas equações, uma está dada através da sua expressão algébrica aqui, ou seja, através da fórmula, e a gente tem um gráfico aqui que a gente vai precisar encontrar a equação dessa circunferência e depois encontrar a interseção entre elas. A gente já vai chegar lá. E por fim, a questão de número 40, que dá essa função aqui, que aparentemente é blaster complicada, mas complicada ela não tem nada, e pede para a gente encontrar o domínio dessa função. Então vamos lá, galera, vamos dar início à resolução do nosso VEST MScan 2016/2. Eu quero lembrar também que a gravação dessa aula ela vai ficar disponível por poucos dias, tá bom? Então é muito importante que você fique comigo aqui até o final, que você anota tudo, que você faça num tempo hábil aí, várias e várias vezes cada uma dessas questões, porque, cara, sinceramente, a prova da MScan é uma grande oportunidade aí de você recobrar aí, recapitular quase toda a matemática. Então, vamos lá. Ah, detalhe, essa prova você consegue baixar ela aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu coloquei um link na descrição desse vídeo, só que se você estiver me assistindo pelo celular, eu não recomendo que você vá lá agora. Por quê? Porque senão você vai sair da live. É mais interessante você ficar aqui comigo, acompanhar junto comigo a resolução de cada uma dessas questões, depois você vai lá e faz o download da sua prova para você tentar fazer de novo aí em casa. Eu vou para o meu Photoshop agora, coloquei tudo aqui no Photoshop, porque aqui eu consigo rabiscar bastante, a gente consegue brincar bastante aqui. Primeira questão que a gente vai resolver é a questão de número 36, a questão que trabalha com o conceito de logaritmo e função exponencial. Vamos ler junto aqui. Em biologia, muitas vezes os modelos matemáticos são utilizados como uma forma de calcular as grandezas e prever resultados futuros. Em www.univasf.edu.br aí tem todo o endereço aqui, é apresentado o modelo não linear que descreve a curva de crescimento média de peixes proposto por Richards em 1959. O modelo é dado por y igual a que multiplica, abre parênteses, 1 menos b vezes e elevado a menos kt, tudo isso elevado a m menos epsilon. Sendo y o peso do peixe a uma determinada idade t, a o valor assintótico de y, peso médio na maturidade,
B, a constante relacionada com os pesos iniciais, grau de maturidade do animal ao nascimento, e K, a taxa de variação da função exponencial, velocidade com que o animal aproxima-se da massa corporal adulta. M, o parâmetro que dá forma à curva, e E, esse Ezinho aqui, tá? Repare que ele está negritadinho, é a base do logaritmo natural, e epsilon uma constante. Expressando o tempo em função das outras grandezas, temos... Pessoal, o que essa questão está esperando da gente? Ela está querendo que a gente isola a letrinha T. A gente tem o T aqui preso no meio desse monte de letrinhas aqui, e a gente vai precisar deixar ele sozinho do outro lado da igualdade. Então vamos lá, vamos começar a rabiscar isso daqui. Deixa eu pegar uma cor azul aqui para a gente poder simular uma caneta. Vou pegar esse azul aqui e vou pegar esse vermelho aqui. Beleza. Deixa eu diminuir a pontinha da caneta. Deixa eu ver. Um pouquinho mais. Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu ganhar um pouquinho de espaço aqui na nossa tela. Olha só, a gente vai começar copiando a função do jeitinho que ela está ali, tá? Então a gente vai escrever aqui y igual a que multiplica 1 menos b vezes e elevado a menos kt, tudo isso elevado a m menos epsilon. Pessoal, o nosso primeiro passo aqui vai ser passar esse epsilon, que está subtraindo para o outro lado da igualdade, somando. Então a gente vai escrever aqui y mais epsilon é igual a que multiplica todo esse parênteses aqui. 1 menos b vezes e elevado a menos kt, tudo isso elevado a m. Agora a gente vai pegar esse a, que está multiplicando toda essa expressão, e passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então vai ficar y mais epsilon sobre a, tudo isso é igual a, abre parênteses, 1 menos b vezes e elevado a menos kt, fecha parênteses, tudo isso elevado a m. Beleza, pessoal? Agora olha só, essa passagem aqui talvez seja um pouquinho mais complicada. Até agora tudo muito fácil, né? Esse m, ele está na potência, em cima de todo esse parênteses. A gente vai passar ele para o outro lado da igualdade agora, só que ele vai passar como uma potência na forma de fração. Olha como que vai ficar esse negócio. Isso daqui vai ficar y mais epsilon sobre a, tudo isso elevado a 1 sobre m. Ou seja, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa invertendo, tudo bem? Isso daqui é, na verdade, uma raiz. Só que eu vou deixar escrito nesse formato, porque, como você pode ver aqui, olha, é o formato que ele está dando a resposta para a gente, na forma de expoente fracionário. Então, beleza, vamos lá, vamos continuar a conta aqui. 1 menos b vezes e elevado a menos kt, é o que sobrou do outro lado ali. Bom, pessoal, agora a gente vai pegar esse 1 aqui e vai levar para o outro lado da igualdade, lembrando que ele é positivo, então ele vai passar subtraindo, tá? Então vai ficar y mais epsilon sobre a, tudo isso elevado a 1 sobre m, menos 1 é igual a menos b vezes e elevado a menos kt. Olha só, o nosso próximo passo agora é tentar deixar essa expressão do lado de cá, que é negativa, positiva. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai multiplicar toda a minha equação por menos 1. Lembrando que você pode fazer essa multiplicação por menos 1 sempre que for conveniente para você, tá? A equação ela é uma balança. Se você multiplica por um número qualquer de um lado, mas multiplica pelo mesmo número do outro lado, você não está desequilibrando essa balança, não. Então vamos lá. A gente vai multiplicar toda a nossa conta por menos 1 aqui e trocar o sinal de todo mundo. Então aqui vai ficar, olha só, esse cara do lado de cá a gente tem esse parênteses menos 1. Se a gente trocar o sinal de todo mundo, vai ficar 1 menos esse parênteses, y mais epsilon sobre a, tudo isso elevado a 1 sobre m. Isso vai ser igual a, esse cara trocou o sinal também, era negativo, então vai ficar positivo agora, b vezes e elevado a menos kt. Tudo bem até aqui, pessoal?
Bom, qual é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo agora é tirar o b daqui de perto. O b está multiplicando o e. Está multiplicando? Passa dividindo. Então, vai ficar aqui 1 menos tudo isso aqui no parênteses, y mais epsilon sobre a. Tudo isso elevado a 1 sobre m. Tudo isso sobre b, que passou dividindo, é igual a e elevado a menos kt. Pessoal, nosso próximo passo agora é tirar esse t da potência aqui. Ele está em cima do e. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz para poder tirar uma variável da potência? A gente vai aplicar logaritmo dos dois lados da equação. Lembra quando eu multipliquei por menos 1 dos dois lados? Eu falei que eu podia fazer isso contanto que eu fizesse dos dois lados? A mesma coisa vai ser verdade agora, tá? A gente vai aplicar log de um lado, vai aplicar log do outro também, e a nossa balança ela não vai ficar desequilibrada. Detalhe, eu vou aplicar log na base e. Por quê? Porque eu estou querendo aproveitar uma das propriedades do logaritmo para poder cortar aquele e ali e fazer o meu t descer. Então vamos lá, vamos aplicar logaritmo dos dois lados da equação. Vamos ver como é que vai ficar isso daqui agora. Olha só, eu vou vir para o cantinho de cá agora, tá? A gente vai ter aqui log na base e. Vou abrir um colchete gigante aqui de 1 menos y mais epsilon sobre a. Tudo isso elevado a 1 sobre m. Tudo isso sobre b. Vou fechar esse colchete aqui agora. Repara que tudo que estava aqui, eu coloquei aqui dentro do colchete, ou seja, dentro do log. Isso vai ser igual a log de e elevado a menos kt na base e. Existe uma propriedade do logaritmo que se o log estiver na mesma base, você pode cortar. Então eu posso cortar esse camarada aqui com esse camarada aqui e vai sobrar só o menos kt. Olha que legal, o t que estava na potência desceu. Conseguimos resolver um baita problema. Então vamos lá, vamos dar mais um passo aqui que a gente já está chegando na parte final da nossa conta aqui, tudo bem? Bom, vamos lá, deixa eu chegar esse negócio um pouquinho mais para cima, acho que vai acabar papel aqui. Mas vamos lá, vamos tentar otimizar o espaço aqui. Olha só, eu vou repetir todo esse lado esquerdo aqui, então vai ficar log de todo esse colchete, que é 1 menos y mais epsilon sobre a, tudo isso elevado a 1 sobre m, tudo isso sobre b, igual a menos kt. Ok. O que vai acontecer agora? Eu estou querendo isolar o t. Só falta mais um passo pequeno. Tirar esse menos k daqui de perto dele. O menos k está multiplicando o t. Se está multiplicando, ele passa dividindo, ou ele passa invertido. Eu posso levar para o outro lado da igualdade aqui. Olha só, importante colocar a base do logaritmo aqui também, né? Senão a gente fica pensando que é base 10. Isso daqui vai ficar menos 1 sobre k, que multiplica log de toda essa estrutura aqui, que é 1 menos, abre parênteses, y mais epsilon sobre a, fecha parênteses, elevado a 1 sobre m, tudo isso sobre b, fecha colchetes, isso é igual a, é igual a t, que é a variável que a gente está querendo isolar. Olha só que legal, o nosso tempo ele já está isolado. Só que se você for procurar lá no enunciado, se você for procurar lá no gabarito, você não vai encontrar essa expressão. Como já é de praxe do VestMScan, a gente vai precisar manipular um pouco mais essa conta, tá bom? Então vamos lá, vamos manipular essa conta aqui um pouquinho mais. O que eu vou fazer aqui? Esse 1 sobre k eu vou deixar quietinho, só que esse menos aqui, esse menos 1, existe uma propriedade do logaritmo que me permite trazer esse cara para cá, na verdade, olha. Menos 1, ele vai como uma potência. A multiplicação que está na frente de um logaritmo pode subir em cima do logaritmo como uma potência. Deixa eu apagar isso aqui porque eu vou fazer isso, na verdade, na linha de baixo. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre k, que multiplica log de menos 1
log de 1 menos y mais epsilon, tudo isso sobre a elevado a 1 sobre m, tudo isso sobre b, elevado a menos 1. Agora, observa que aquele menos 1 ali, ele está em cima de todo o meu colchete, né? Se ele está em cima de todo o meu colchete, ele está em cima tanto da parte de cima da fração, quanto da parte de baixo. Então, a gente pode reescrever a nossa conta da seguinte maneira, olha. Isso daqui vai ser 1 sobre k, que multiplica log de 1 menos y mais epsilon sobre a elevado a 1 sobre m. Tudo isso aqui é menos 1, e esse b aqui também elevado a menos 1. E se o b está elevado a menos 1, a gente pode subir ele e trocar o sinal do expoente. Ou seja, ele vai virar uma multiplicação na parte de cima da nossa conta, tá? Então, aqui vai dar 1 sobre k vezes log de b, que multiplica 1 menos y mais epsilon sobre a, tudo isso elevado a 1 sobre m, elevado a menos 1. E agora esse menos 1 está só em cima do colchete e a gente chegou no final da nossa conta, finalmente. Vamos ver qual é a alternativa correta? Vamos lá para o gabarito. A alternativa é isso aí. Essa foi mais uma questão aí de função exponencial e logaritmo, uma questão que trabalhou bastante a matemática básica, trabalhou bastante o seu conhecimento de álgebra, uma questão completamente literal, né? Então, revisa essa questão, faz ela de novo, quantas vezes for necessário, porque eu tenho certeza que resolver essa questão é uma ótima forma aí de você recobrar quase todos os princípios da matemática básica, tá bom? Vamos dar uma olhada na nossa próxima questão agora. Vamos lá, pessoal. A gente parte para a questão de número 37 do VestMScan 2016/2. Uma questão que trabalha com função composta. A gente tem aqui uma g de y de x, né? E essa função composta, do lado de fora dela, a gente tem uma função do segundo grau. E dentro dessa função a gente vai precisar colocar uma expressão trigonométrica. Eu vou ler o enunciado aqui para a gente ver do que se trata, o que realmente está perguntando para a gente. Considere a função composta g de y de x igual a y ao quadrado menos 4y mais 4, sendo que a função y de x é descrita pelo gráfico abaixo. Podemos afirmar que o valor da função composta g de y de x em x igual a π sobre 9 é... Bom, pessoal, nosso primeiro desafio aqui é encontrar a equação dessa expressão aqui. E como que a gente vai fazer isso? Olha só, uma função trigonométrica, ela tem a seguinte cara, y igual a mais b, no nosso caso aqui é uma função seno, tá? Então já vou escrever o seno aqui, seno de cx mais d. E aí o nosso desafio aqui é encontrar a, b, c e d. Quem vão ser esses caras? Como que a gente vai fazer para poder encontrar A, B, C e D? Olha só, existe um site muito legal que permite a gente plotar gráfico. É o graph.tk. Você consegue digitar aí no seu navegador, você consegue plotar qualquer tipo de gráfico aqui, não precisa instalar nada. É só digitar graph.tk, ele já carrega, é extremamente leve. E aí você consegue desenhar aqui, olha só, y igual a x ao quadrado, por exemplo, o gráfico de uma parábola, ou então y igual a 2x mais 3, a equação de uma reta. Você consegue plotar praticamente qualquer tipo de função matemática aqui, tudo bem? Então eu vou plotar agora a função seno para a gente poder ver como é que é o comportamento dela. Então eu vou escrever aqui y igual a sin, tá em inglês, tá bom? sin, sin x.
Essa aqui é a função seno. Deixa eu dar um pouquinho de zoom nela aqui. Olha só. A função seno, ela varia de 0 a 1. Na verdade, ela varia de menos 1 até 1 e ela fica oscilando indefinidamente nesse intervalo, de menos 1 a 1. A gente vai ver agora, deixa eu voltar aqui para a nossa questão, como que essas variáveis influenciam o desenho do meu gráfico, tá? Então eu vou escrever aqui, você anota aí bonitinho no seu caderno, depois a gente vai jogar lá no graph.tk e ver essas mudanças acontecendo. Esse A aqui, ele vai ser responsável por promover um deslocamento na nossa função, um deslocamento vertical. Então vamos escrever aqui, ele vai promover um deslocamento vertical. O B, ele vai ser responsável pela amplitude da sua função. Então, deixa eu colocar aqui. Amplitude. O C, ele é de alguma forma responsável pelo período, o tamanho que a sua onda vai ter, o comprimento da sua onda. Então, vamos escrever aqui. Período. E a gente já vai entender como que esse camarada funciona. Ele é bem importante para a nossa conta, tá? E o D, ele vai promover um deslocamento horizontal. Vamos lá para o graph.tk e a gente vai ver isso acontecendo. Então, o A, deslocamento vertical, o B, mexe na amplitude, o C, mexe no período da função e o D, um deslocamento horizontal. Bora lá. Então, eu tenho aqui uma função básica, né, y igual a seno x. E o que acontece se eu somar uma unidade aqui? Repare que eu estou mudando o valor de A. Olha só, 1 mais seno x. Eu somei uma unidade, toda a minha função se deslocou uma unidade para cima. Se eu somar duas unidades, ela se desloca 2 unidades para cima. E se eu colocar um valor negativo aqui? Se a gente colocar um valor negativo, a função vai se deslocar para baixo. Então, brincando com A, a gente consegue deslocar a função para cima e para baixo. Tudo bem? Vou tirar esse cara. Agora, vamos mexer no B. Eu vou desenhar 2 gráficos aqui para a gente poder ver a coisa acontecendo. Y igual a seno x também. Então, eu tenho aqui uma linha em cima da outra, né? Por isso que está aparecendo só a vermelha. Eu vou multiplicar por 2 aqui. Coloquei um 2 na frente. Repara que enquanto o gráfico azul está indo de menos 1 a 1, o gráfico vermelho está indo de menos 2 a 2. Ou seja, a gente mudou a amplitude. Vou colocar 3 aqui, vou colocar 4 na verdade. Você vai ver que ela vai ficar bem mais esticada. Ó. Então a gente tem uma amplitude de tamanho 4 agora, tudo bem? E esse cara tem mais uma funcionalidade. Se eu colocar um sinal de menos aqui na frente, eu vou inverter o meu desenho. Então olha só. Deixa eu voltar para o que estava antes. Y igual a seno x, bonitinho, um em cima do outro. Vou colocar um sinal de menos aqui. Olha o que aconteceu com o meu desenho. Ele ficou invertido. Tudo bem? Agora a gente vai mexer aqui dentro. Vamos ver o que acontece quando eu mexo aqui no x. Aqui dentro do x, esse número que está encostadinho no x, o c, ele vai mudar o período da minha função. O período aqui é o tamanho da minha onda aqui no eixo x. Então, se eu multiplicar aqui por um valor diferente, por exemplo, se eu colocar 2x aqui, você vai perceber que o meu gráfico ele vai se encurtar um pouco. Olha só. Se eu colocar 3x, ele vai se encurtar ainda mais. Se eu colocar 10x, vai ficar um monte de ondinha pequenininha. Tudo bem? Porque eu estou diminuindo o período e aumentando a frequência do gráfico. E aqui, o D, que é somar aqui dentro, a gente vai promover um deslocamento para a direita ou para a esquerda. Olha só, eu vou somar uma unidade. O que aconteceu com a linha vermelha? Ela se deslocou uma unidade para a esquerda. Repara que isso aqui é contrassenso, tá? A gente tem a ideia de que se eu somar, a coisa vai andar para a direita. E não é bem assim não. Eu somo, ele se desloca para a esquerda, tá bom? Então vamos lá. Y igual a seno x. Vamos para o nosso exercício agora para ver como é que vai ficar o gráfico dessa criança aí. Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que o meu gráfico ele não tem nenhum deslocamento vertical. Ele está começando bonitinho aqui no 0, 0. Então o meu A ele está valendo 0. Então a gente vai começar escrevendo
y igual a que vale 0, mais, quanto vale o meu b? Repara que a minha amplitude aqui é 2, eu estou indo de menos 2 até mais 2. Então, eu vou colocar 2 aqui. 2 vezes seno. Quanto que está valendo o meu c? Esse cara vai dar um trabalhinho para a gente achar. Na verdade, não é tão trabalhoso assim não, mas tem uma formulinha que você precisa memorizar. Então, anota aí. O c, ele vai ser 2π dividido pelo período. Lembrando que o período aqui é o comprimento da sua onda, tá? De 0 a 2π sobre 3. Então, o meu c aqui, ele vai ser igual a 2π dividido por 2π sobre 3. Eu tenho aqui uma divisão de frações, então eu vou escrever aqui c igual a 2π, repete o primeiro, e multiplica pelo inverso do segundo, 3 sobre 2π. Posso cortar esse cara em cima com o cara de baixo, então c vai ser igual a 3. Então, esse cara que está encostadinho em x aqui, esse c, ele vale 3. Então, aqui é 3x. E observa que o meu gráfico ele não teve nenhum deslocamento horizontal. Ele não está começando aqui na frente ou aqui atrás. Então, o meu d está valendo 0. Então, aqui dentro eu coloco mais 0. Só que, olha só, uma coisinha muito importante. A função seno, originalmente, ela faz isso daqui, olha. Ela faz esse movimento aqui. Porém, o meu gráfico está invertido. Então, é importante observar que aqui, na verdade, vai ser negativo, tá? Então, a minha função vai ficar y igual a menos 2 seno de 3x. Bom, tá aí a equação, tá aí a nossa função trigonométrica que dá o desenho desse gráfico aí. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá, pessoal. O que o exercício está esperando da gente? Vamos voltar para o enunciado, olha só. Ele deu para a gente aqui um valor de x, e a gente vai precisar utilizar esse valor de x para poder calcular o nosso y, e depois que a gente tiver o nosso y, a gente vai jogar ele aqui dentro da função para poder calcular o valor de g. Então vamos lá, vamos usar esse valor de x aqui para poder calcular o nosso y. Então a gente tem aqui que y é igual a menos 2 vezes seno de 3x. Quanto está valendo x? X está valendo π sobre 9. Então, seno de 3 vezes π sobre 9. Y vai ser igual a menos 2, que multiplica. Esse 3 aqui eu posso simplificar com 9. Isso vai dar seno de π sobre 3. E o meu y vai ser igual a menos 2 seno de... Galera, isso aqui está em radiano, π sobre 3. Como que eu faço para poder converter isso para grau? Olha só, quando você precisar converter de radiano para grau, é só você lembrar que π é equivalente a 180 graus. Então, eu posso falar que π sobre 3 é a mesma coisa em graus, é equivalente a 180 graus sobre 3. Isso vai ser igual a 60 graus. Então, a gente tem menos 2 que multiplica seno de 60 graus. Tudo bem? Muito fácil até agora, né? Então, y vai ser igual a menos 2 vezes... Seno de 60, quanto vale? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Posso cortar 2 em cima com 2 embaixo. E isso vai ser igual a menos raiz de 3. Uou! Encontramos o valor de y finalmente. Agora a gente vai voltar lá em cima e jogar esse y que a gente encontrou dentro da nossa função do segundo grau para a gente encontrar o valor de g. A gente já está na etapa final do nosso problema, tá bom? Então vamos lá. Quem é a nossa função do segundo grau? Tá aqui, olha. G é igual a y ao quadrado menos 4y mais 4. Lembrando que y é menos raiz de 3. Então, g vai ser igual a menos raiz de 3 ao quadrado menos 4,
que multiplica menos raiz de 3 mais 4. G vai ser igual a menos raiz de 3 ao quadrado, vai ficar positivo, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3, isso dá 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. Então, a gente vai ter aqui 3, menos com menos vai dar mais, 4, raiz de 3 mais 4. Ou seja, G é igual a 3 mais 4, 7 mais 4, raiz de 3. Uou, finalmente. Vamos lá, vamos para o gabarito. 7 mais 4 raiz de 3, alternativa D. É isso aí, pessoal. Essa foi uma questão que trabalhou com um conceito de função composta, função trigonométrica. Ela exigiu que você encontrasse a equação dessa função trigonométrica e função do segundo grau. A gente vai agora para a nossa próxima questão. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início à leitura aqui. Questão de número 38 do VestMScan 2016/2. No levantamento da fauna de uma caverna, um biólogo deseja estimar o peso dos morcegos Y capturados, utilizando o diâmetro da cabeça X deles. Após uma pesquisa detalhada, ele verificou que a dependência é uma função linear. Para dois morcegos de uma mesma espécie, ele encontrou os seguintes valores para os diâmetros da cabeça e pesos corporais. Diâmetros das cabeças iguais a 4 centímetros e 6 centímetros, e pesos corporais iguais a 80 gramas e 110 gramas. Pessoal, ele já falou que isso daqui é uma relação linear, então isso vai dar uma função do primeiro grau. Já vamos começar a organizar esses valores numa tabelinha, tá bom? Olha só, vou marcar uma tabelinha aqui para valores de x e y, e a gente vai colocar esses valores aqui dos diâmetros das cabeças na variável x, tá? Então, a gente tem aqui 4 e 6 e os pesos na variável y. Então, a gente vai ter aqui 80 e 110. Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos continuar a leitura aqui, então. Em seguida, descobriu outra espécie de morcego que possuía uma relação diferente entre essas variáveis, mas a dependência entre elas ainda era linear. Para essa segunda espécie, ele encontrou os seguintes valores para os diâmetros das cabeças e pesos corporais. Diâmetro da cabeça iguais a 5 e 7 e pesos corporais iguais a 90 e 140. Bom, vamos marcar aqui, pessoal. Diâmetro 5 e 7 e peso igual a 90 e 140. O que a gente vai fazer aqui? Vou organizar isso daqui numa tabela também, porque a gente vai precisar encontrar a equação dessas retas. Então, aqui vai ficar x e y, 5 e 7, 90 e 140. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, vamos continuar a leitura. Ao desenhar esses dados no único gráfico do peso dos morcegos versus os diâmetros das cabeças, ele obteve duas retas que se interceptam na coordenada x igual a... Bom, pessoal, então o que o exercício está querendo? Ele está querendo que a gente encontre a equação dessa primeira reta aqui, encontra a equação dessa segunda reta e faz a interseção entre elas. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Como que a gente pode fazer para encontrar a equação de uma função do primeiro grau? Você vai pegar o seguinte modelinho, y igual a ax mais b, lembrando que esse é o formato padrão de uma equação do primeiro grau, tá bom? De uma função do primeiro grau. E o nosso objetivo aqui vai ser descobrir os valores de a e b, os nossos coeficientes. Então, eu vou escolher um ponto aqui e vou substituir aqui dentro. Aqui o x vale 4 e o y vale 80. Então, vai ficar 80 igual a que multiplica 4 mais b. E agora a gente parte para o próximo ponto aqui, 6 e 110. Y vale 110 e x vale 6. Então, vai ficar 110
igual a A, que multiplica 6 mais B. E aí o que a gente vai fazer? Pessoal, a gente vai fazer a subtração de uma equação menos a outra. Olha só, eu vou fazer a subtração da equação de baixo pela equação de cima, tá? Então aqui eu vou fazer 110 menos 80, isso vai dar 30, isso é igual a 6A menos 4A, isso é igual a 2A, e B com B eu posso cortar. E a gente já descobre o valor de A aqui. Esse 2 está multiplicando A, posso passar para o outro lado da igualdade dividindo, então A vai ser igual a 30 sobre 2. Tudo bem até aqui? Então A é igual a 15. Pessoal, agora que a gente encontrou o valor de A, a gente vai escolher uma das duas equações aqui para a gente poder substituir o nosso A e descobrir o valor de B. Então eu vou pegar essa primeira aqui mesmo, que parece ter números menores e mais fáceis de calcular. Então vamos lá. 80 é igual a que vale 15, vezes 4, mais B. 80 vai ser igual a 15 vezes 4, 60, mais B. 60 passa para o outro lado da igualdade subtraindo. 80 menos 60 é igual a B. B vai ser igual a 20. Então, a gente conseguiu encontrar aqui a nossa primeira equação da reta. A vale 15 e B vale 20, ou seja, y é igual a 15x mais 20. Vou deixar guardadinha essa equação aqui, porque a gente vai calcular agora a equação que dá o peso em função do diâmetro da cabeça do segundo morcego, e depois a gente vai relacionar as duas, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa segunda conta aqui agora. A gente vai repetir rigorosamente os mesmos passos. Então eu tenho aqui que y é igual a ax mais b. A gente vai pegar o primeiro ponto aqui, lembrando que y vale 90 e x vale 5, então a gente vai escrever que 90 é igual a vezes 5 mais b. E agora eu vou pegar as informações do segundo ponto aqui, ou seja, 140, que é o valor de y, é igual a vezes 7 mais b. A gente vai fazer a subtração de uma equação pela outra aqui. Então, 140 menos 90, isso dá 50, é ou não é? 7a menos 5a, isso é igual a 2a. E b menos b, a gente cancela. Então, sobrou aqui que 50 é igual a 2a, ou seja, eu posso pegar esse 2 que está multiplicando, levar para o outro lado da igualdade dividindo, e a gente conclui aqui que a é igual a 25. A gente já encontrou o a, agora a gente escolhe uma das duas equações para a gente poder descobrir o valor de b. Então, eu vou pegar a primeira equação aqui, que é a equação que trabalha com números menores. Então, vamos lá. 90 é igual a que vale 25 vezes 5, mais b. 90 vai ser igual a 25 vezes 5, 125 mais b. Eu vou pegar esse 125 aqui, que está somando, e levar para o outro lado da igualdade subtraindo. Então, 90 menos 125 é igual a b, ou seja, b vai ser igual a 90 menos 125 menos 35. E a gente encontra aqui a nossa segunda equação, ou seja, y igual a ax mais b, a gente vai escrever y igual a 25x menos 35. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, olha só, o que a gente fez até agora? A gente encontrou a equação que dá a relação entre o peso do morcego e o diâmetro da cabeça para o primeiro morcego, e depois a gente fez essa conta para o segundo morcego. E agora a gente quer encontrar a interseção entre essas retas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar uma equação e igualar com a outra para a gente poder descobrir o valor de x, tá bom? Então, vamos lá. 25x menos 35, isso vai ser igual a 15x mais 20. Eu vou pegar esse 15x aqui e passar para o lado esquerdo da igualdade, subtraindo, e vou pegar esse menos 35 e vou passar para o lado direito da igualdade, somando. Então, aqui vai ficar 25x menos 15x é igual a 20 mais 35. 25 menos 15
10. Então, a gente tem aqui 10x é igual a 55. Ou seja, x vai ser igual a 55 dividido por 10. Ou seja, 5,5, pessoal. Uou! Finalmente a gente achou o valor de x. E a nossa alternativa correta é a alternativa C. É isso aí. Então, quando os dois morcegos estiverem com um diâmetro da cabeça igual a 5,5, eles vão ter rigorosamente os mesmos pesos. Tudo bem? Essa foi uma questão de função do primeiro grau. A gente encontrou a interseção entre duas funções do primeiro grau. Esse é um assunto aí muito, muito, muito comum de ser cobrado em provas, inclusive no Enem, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a nossa próxima questão aqui agora. Questão de número 39, equação da circunferência. Essa é uma questão muito recorrente aí na prova da EMESCAN, tá bom? Eu já resolvi outras questões muito parecidas com essas aqui em outras provas da EMESCAN, provas de outros anos. Então vamos lá, vamos ler a pergunta aqui. Questão de número 39 do VEST EMESCAN 2016/2. Considere a circunferência da figura abaixo, calculando a interseção dela com a circunferência definida pela equação x² mais y² menos 6x mais 4y mais 13 igual a 16, obtemos a seguinte equação. Bom, galera, o que está acontecendo aqui? O exercício ele deu para a gente duas equações. Uma delas está escrito numa expressão matemática, numa expressão algébrica, na forma de equação mesmo. A outra foi dado desenhado e a gente vai precisar obter essa equação. Como que a gente vai fazer para encontrar, para escrever a equação dessa circunferência aqui? Olha só, toda circunferência ela segue o seguinte formato: x menos a ao quadrado mais x menos b ao quadrado. Isso vai ser igual ao raio ao quadrado, onde a e b são as coordenadas do centro da circunferência, ou seja, é o valor de x e y desse ponto P aqui. E R é o raio da nossa circunferência. Então, aqui o nosso A ele está valendo 2, o nosso B ele está valendo 3, e o nosso raio a gente vai precisar encontrar. E como que a gente vai fazer para poder calcular esse raio? Olha só, eu vou precisar de localizar um ponto conhecido dessa circunferência, e eu estou vendo aqui que eu conheço as coordenadas desse ponto aqui. Esse aqui é o ponto 5 e 0. E aí a gente vai tentar encontrar a distância entre esse primeiro ponto e esse segundo aqui, e a gente descobre o valor do nosso raio. Só que se você observar bem, aqui esse ponto ele tem 3 unidades de altura. E daqui, desse outro pontinho que eu estou traçando agora, até aquele ponto conhecido lá na borda da circunferência, a gente também tem 3 unidades de altura. Então aqui eu tenho 3 e 3 unidades também. Quanto que vai valer o raio? Repara que o raio, nesse caso aqui, ele é a diagonal de um quadrado de lado 3. E a diagonal do quadrado, ela pode ser calculada pela fórmula L raiz de 2. Ou seja, D, ou R no caso aqui, vai ser igual a 3 raiz de 2. Nem precisa de resolver o teorema de Pitágoras não, tá? Então isso que eu estou chamando de D aqui é o nosso raio, que vale 3 raiz de 2, tá bom? Eu vou apagar aqui que a gente vai precisar desse espacinho aqui para poder fazer a nossa conta. Então, como que vai ficar a equação dessa circunferência? X menos A, que está valendo 2, ao quadrado, mais Y, aqui era para ser um Y, tá bom, pessoal? Acho que eu acabei rabiscando demais. Y menos B, que está valendo 3 ao quadrado, isso vai ser igual ao raio, que é 3 raiz de 2 ao quadrado. Então, essa é a equação da nossa circunferência. Só que para a gente poder comparar com essa equação aqui que o exercício deu, a gente vai precisar desenvolver esses produtos notáveis aqui. Lembrando que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, certo? Esse produto notável aqui, olha, A mais B ao quadrado
Isso vai ser igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, deixa eu apagar isso daqui e a gente vai desenvolver o nosso produto notável agora. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 4x, mais 4, somado com a mesma coisa do lado de cá, y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 6y, mais 9, que é o quadrado do segundo. Tudo isso igual a 3 ao quadrado, 9, e raiz de 2 ao quadrado, 2. É ou não é? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Então, a gente tem aqui, vamos organizar isso daqui e tentar escrever o mais próximo disso daqui possível, tá? A gente tem aqui x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 6y. Agora eu vou somar 4 com 9 mais 13 igual a 9 vezes 2, 18. Uou! Então a gente escreveu aqui a nossa equação no formato que a gente queria. E agora eu estou querendo calcular a interseção entre essas duas equações aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso comparar essas duas equações. Eu preciso de alguma forma juntar elas. Então eu vou subtrair uma da outra. Tudo bem? Então eu vou pegar essa equação que o exercício deu aqui em cima. Vou escrever embaixo dessa que a gente acabou de encontrar aqui agora. E subtrair uma da outra. Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 4y mais 13 igual a 16. Essa que eu escrevi em vermelho é a que o enunciado me deu. Essa que está escrita em azul aqui em cima é a que a gente encontrou fazendo os nossos cálculos aqui, tá bom? Agora a gente vai subtrair uma da outra. Então, olha só. X ao quadrado com x ao quadrado, corta. Y ao quadrado com y ao quadrado, corta também. Pessoal, lembra que a gente está fazendo uma conta de subtração, tá? Então, aqui a gente vai fazer menos 4x menos 6x. Esse cara aqui, ele vai ficar positivo. Então, vai ser menos 4x mais 6x. Isso vai dar 2x aqui, tá bom? E menos 6y com menos 4y. Isso vai dar menos 10y. O 13 cancela com 13, eu estou subtraindo, e 18 menos 16 é igual a 2. Olha só que legal, pessoal, a gente já encontrou uma equação aqui, que é o que a gente está buscando, só que eu estou vendo aqui que dá para simplificar, dá para dividir todo mundo por 2. Então aqui eu vou conseguir escrever, ó, vou dividir esse cara por 2, esse cara por 2 e esse cara por 2. Aqui vai ficar x menos 5y igual a 1, e essa é a nossa alternativa correta. A alternativa A. É isso aí. Olha só, pessoal, o que a gente encontrou aqui? O que esses números representam? Isso daqui é a equação de uma reta. Quando você compara a equação de duas circunferências, quando você faz esse procedimento que a gente fez aqui de subtrair uma da outra, eu tenho uma circunferência aqui, tenho outra circunferência. Quando eu subtraio a equação de uma menos a outra, o que eu acho é uma equação de reta que passa pelos pontos da interseção dessas duas circunferências, tudo bem? Então foi exatamente isso que a gente encontrou aqui. Então essa foi a quarta questão da nossa prova do VestMScan 2016/2, e a gente parte agora para a quinta e última questão do VestMScan 2016/2. Vamos lá que a gente vai riscar mais uma prova agora da lista, tá? Vamos lá. Seja a função f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9, tudo isso sobre, entre parênteses, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x, que multiplica a raiz cúbica de x ao quadrado menos 1 elevado a 3 sobre 2, o conjunto domínio dela é dado por... Bom, pessoal, por mais que essa expressão ela seja uma expressão não muito amigável, o que a gente está querendo é encontrar o domínio dela.
E o que é o domínio de uma função? O domínio são todos os valores de x que não bugam a função, ou seja, que não vão estragar a nossa brincadeira. E quais são os valores de x que eu posso colocar aqui nesse caso? Olha só, existem duas regrinhas que a gente vai precisar levar em consideração aqui. Eu preciso ver tudo que é proibido. A primeira regrinha é que não existe raiz quadrada de número negativo, não dentro do universo dos números reais. Tudo bem? Então eu estou vendo que existe uma raiz quadrada aqui, e a resposta dessa raiz quadrada, esse número que vai aqui dentro, x² menos 9, isso não pode dar um valor negativo. Então essa é a nossa primeira regrinha. A nossa segunda regrinha é que a gente está trabalhando com uma fração. E a parte de baixo de uma fração nunca pode dar zero, porque não existe divisão por zero na matemática. Definitivamente não existe divisão por zero. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a nossa primeira restrição aqui. x² menos 9 tem que ser maior ou igual a zero. Então x² vai ter que ser maior. Como que eu faço para poder encontrar aqui, para solucionar essa inequação? A gente vai escrever aqui x² menos 9 igual a zero e encontrar os valores de x1 e x2 que satisfazem essa equação aqui, e depois a gente vai fazer a análise de sinais para a inequação. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui é bem fácil, nem precisa de Bhaskara. x² é igual a 9, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, x é igual a mais ou menos 3. Esses dois valores aqui, a gente vai colocar eles em cima de uma reta, vai desenhar aqui um eixo x e vai escrever aqui mais 3 e menos 3. A nossa equação do segundo grau, ela é uma equação que tem um a positivo, ou seja, ela é uma equação côncava para cima. Então eu vou escrever aqui, vou desenhar aqui uma parábola sorrindo, uma parábola côncava para cima. Essa equação, ela vai dar respostas positivas à esquerda de menos 3 e à direita de mais 3. E aqui dentro, ela vai ser negativa. O que eu estou querendo encontrar? Eu estou querendo encontrar a região onde ela dá respostas positivas, onde ela é maior ou igual a zero. Então eu estou interessado em tudo que está à esquerda de menos 3 ou à direita de mais 3. Eu vou desenhar uma reta separada aqui, dizendo tudo que a gente está interessado. Olha, tem aqui um eixo x, aqui é o menos 3, aqui é o mais 3, e eu vou colocar uma bolinha fechada aqui, e dizer que eu estou interessado em tudo que está à direita de mais 3, uma bolinha fechada aqui também, e eu estou interessado em tudo que está à esquerda de menos 3. Tudo bem? Beleza, então a primeira restrição já foi tratada. Qualquer valor dentro dessa região pintada aqui, ele serve para a gente. Vamos agora para a nossa segunda parte. Dá só uma olhada nesse cara aqui dentro da raiz cúbica. Primeira coisa que você tem que observar é que isso é uma raiz cúbica. A raiz cúbica, por si só, ela não gera problema, já que ela pode trabalhar tanto com valores positivos, quanto com valores negativos, quanto com o zero, tá bom? Então a raiz cúbica, ela não representa nenhum problema. Só que esse cara que vai aqui dentro, x² menos 1, ele não pode zerar. Porque se ele zerar, ele vai zerar toda a parte de baixo da conta. Isso não tem nada a ver com a raiz cúbica. Simplesmente eu não posso ter uma fração dividindo por zero. Então a gente tem mais uma restrição aqui, que é x² menos 1. Isso tem que ser diferente de zero. Deixa eu escrever isso aqui em outro cantinho, que eu vou precisar desse espaço aqui para colocar outras continhas. Vamos vir para cá. x² menos 1 tem que ser diferente de zero, ou seja, x² tem que ser diferente de 1, x tem que ser diferente de mais ou menos 1, tá bom? Então a gente já tem aqui mais duas restrições. X tem que ser diferente de 1 e x tem que ser diferente de menos 1. Então a gente vai escrever uma segunda reta aqui, um segundo eixo x, e vamos colocar esses valores. Mais 1, eu vou colocar ele com uma bolinha aberta, porque isso aqui é o que não pode acontecer. É um valor que eu não estou interessado nele. E menos 1, bolinha aberta também. Todo o resto poderia, para aquela restrição lá. Então eu vou pintar tudo aqui, tá bom?
Ou seja, só não pode ser menos 1 nem mais 1. E agora a gente vai para a nossa próxima restrição, que é esse polinômio... que é esse polinômiozinho de grau 3 aqui, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x. Repara que esse cara, ele pode ser fatorado, ele pode ser simplificado um pouco. Eu posso pegar o x que está aparecendo em todas as expressões e colocar ele em evidência. Então, isso daqui vai ser x, que multiplica x ao quadrado menos 2x menos 3. Tudo bem até aqui? Então, olha só. Esse xzinho aqui, por si só, ele é uma expressão que não pode zerar, porque se ele zerar, ele vai bugar toda a nossa conta. Então, a gente vai escrever isso em algum lugar aqui. Deixa eu organizar um pouco melhor isso daqui. X tem que ser diferente de zero. E essa expressão do segundo grau aqui dentro, ela também não pode zerar, para não zerar a parte de baixo da fração. Então, x ao quadrado menos 2x menos 3 tem que ser diferente de zero. E aí a gente vai resolver agora uma equaçãozinha do segundo grau, vou utilizar a fórmula de Bhaskara aqui, para a gente descobrir o valor de x1 e x2, tá bom? Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Delta vai ser igual a 4, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 3 vai dar 12, delta é igual a 16 e raiz de delta aqui vai ser igual a 4. Dando sequência aqui, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou seja, x vai ser igual a b com sinal trocado, 2, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2a. 2 vezes 1, 2. Então, aqui a gente vai ter duas respostinhas. 2 mais 4, 6, sobre 2, 3. E 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Pessoal, lembrando que isso daqui são valores que não podem ocorrer na minha conta. São valores que vão zerar essa expressão aqui e, consequentemente, vão zerar a parte de baixo da minha fração, tá bom? Então, a gente tem três restrições aqui. O x tem que ser diferente de 0, ele tem que ser diferente de 3 e ele tem que ser diferente de menos 1. E a gente vai criar uma terceira reta aqui, um terceiro eixo e colocar essas restrições. O x tem que ser diferente de 3, então tem uma bolinha aberta aqui no 3. Ele tem que ser diferente de 0, vamos escrever aqui, 3, 0, e diferente de menos 1. Todo o resto aqui é permitido. Ó, todo o restante aqui é permitido. Então, agora a gente vai precisar fazer a interseção de todas essas respostas. Ou seja, uma parte da conta fala, olha, pode isso, mas não pode aquilo. A outra fala, não, aquilo não pode. Então, a gente vai ter que analisar agora todas as restrições juntas e ficar somente com aquilo que pode em todas as partes do nosso problema. Então, olha só. Repara que aqui em cima, a minha função já está dizendo, olha, eu não posso de menos 3 até 3. Tudo isso daqui é uma zona proibida. Então, o que vai acontecer aqui embaixo? Zona proibida de menos 3 até 3 também, tá bom? Então, todas essas restrições aqui que estão no meio do caminho, elas não vão fazer diferença, porque isso já não vai entrar no nosso problema. Exceto uma, que a gente precisa ficar muito atento com ela, que é essa bolinha aberta no 3 aqui. Esse cara aqui está dizendo, olha, mais 3 para mim tá ok. Esse cara aqui está dizendo, não, mais 3 não pode. Bolinha aberta, não pode. Então, a gente vai ter aqui uma bolinha fechada aqui. E aí eu posso trabalhar com tudo de menos 3 para trás. E uma bolinha aberta em cima do 3. E aí eu posso trabalhar com tudo de 3 para frente, tá bom? Então, como que a gente vai escrever a nossa resposta agora? Como que a gente vai representar o conjunto desse eixo aqui? A gente vai escrever x pertence aos reais, tal que x é menor
ou igual a menos 3. Repara que eu usei menor ou igual porque a bolinha é fechada. Ou x é maior que 3. Dessa vez sem o maior ou igual. Por quê? Porque a bolinha é aberta. Tudo bem? Então, isso daqui é a nossa resposta. X é menor ou igual a menos 3, ou x é maior que 3. E a nossa alternativa correta é a alternativa B. É isso aí. A gente finalizou mais uma prova do VestMScan. 5 questõezinhas resolvidas. 5 questõezinhas aí que nos forçaram a buscar bastante da nossa matemática básica, né? Você deve ter percebido que o VestMScan, ele não é uma prova que explora muito a parte geométrica, não. Até tem uma questão de geometria ou outra, na maioria das vezes com uma pegada mais voltada para geometria analítica, mais do que questões envolvendo geometria espacial, geometria plana. Ela é uma prova muito focada na álgebra, ou seja, fazer conta mesmo, são questões mais diretas, com pouco texto. Bom, é isso aí. Ela não é uma das provas mais triviais, mas ela é uma prova que, se você pegar para resolver, sem dúvida, ela vai levar a sua matemática para o outro nível, tá bom? Então é isso aí. Vamos dar uma olhada nos comentários aqui e eu vou ficando por aqui. Uou, Nicole Villanova, obrigado por participar, Nicole. Ana Paula Bayer. Ana Paula, obrigado mesmo, tá? Gente, é isso aí, eu vou ficando por aqui, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode contar comigo lá no meu Instagram, pode mandar e-mail para mim também, que vai ser um prazer estar ajudando vocês. É isso aí, aquele abraço, tchau, tchau.